difícil. E já na situação do Vasco, a situação do técnico Carilli, ele já não vem assim convencendo muito o torcedor vascaíno, né? Eu acompanho alguns colegas que falam sobre Vasco e assim, eu vejo muito assim, muitas reclamações ao trabalho do Carilli, que hoje é muito contestado. Ele não agradou, essa é a grande verdade. Ele não conquistou o torcedor, né? E aí, se ele vem aqui no Maracanã e perde para o Flamengo, pode ser aí a gota que vai transbordar o balde, ídolo. Eu também concordo com você. E a gente já está um tempinho nessa estrada aqui de Maracanã, fazendo Flamengo e Vasco. Todo mundo. Você foi feliz na vida no que você falou. Todo mundo que perde tem um estrago muito grande. Sim. Né? O pós-clássico é sempre muito tenebroso para quem perde. Mas, por um outro lado, se o Flamengo ganha bem do Vasco, o Flamengo vai grande para Quito para buscar os 3 pontos na altitude. A mesma coisa o Vasco. Se o Vasco consegue uma vitória em cima do Flamengo, o Vasco ele pode estar, quem sabe, virando a chave no ano assim, e ganhar ritmo para disputar a Sul-Americana, para jogar a Copa do Brasil e, quem sabe, até brigar no Brasileiro. Porque se o Vasco ganhasse ontem do Ceará, o Vasco, nesse momento, era líder do campeonato com 9 pontos. Bem lembrado. Vamos pegar o que falou o Fábio Carilli. Foi logo na primeira pergunta. Perguntar para ele, o que você não gostou no seu time? Ele abriu o verbo, olha aí. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente... Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais. Né? Aí está o Fábio Carilli. Você que está do outro lado. Você que está do lado de cá. Você ouviu o que ele falou, que achou que faltou empenho dos jogadores. Em outras palavras, foi uma porcaria. Ele meio que tira o corpo fora, o ídolo, e coloca os jogadores ali na responsabilidade. Tipo, eu vou te dar um exemplo, não sei se você vai lembrar, quando o Mano Menezes ele era técnico do Flamengo, que ele falou assim, sei lá, parece que os jogadores não estão entendendo o que eu estou falando. Em outras palavras, assim, eu tô tudo burro. Eu estou explicando e eles não estão conseguindo entender. Isso ainda na época do Mano, aqui no Flamengo. Ali ele falou, olha... faltou empenho, ele pega toda a responsabilidade pela derrota e coloca em cima do grupo. Isso não é bom para o trato dele com o grupo, assim como não é bom também com a torcida num todo, né? Faltou um pouco dele falar, a culpa também é minha, a responsabilidade também é minha, sou eu que treino a equipe, se a equipe não tem um bom desempenho, eu tenho que procurar um treino que vai fazer a equipe se desempenhar bem, eu tenho que procurar um treino que vai fazer a equipe melhorar. Acho que faltou dele dividir um pouco essa responsabilidade. A CBF uma vez me convidou para dar uma palestra para os treinadores do CBF Academy, na gestão bem anterior, e do professor Oswaldo, do Chopin. E eu falei assim, vocês vão se preparar para uma entrevista onde vocês vão ser esmagados, defendendo um grupo e nem sempre você vai poder falar o que você queria falar. Você não pode chegar ali e falar o que você pensa, né? E outra coisa, eu acho que a coisa mais difícil no trabalho do treinador não é nem a teoria e a prática, que você chega ali, sendo jogadores, ensina hoje, principalmente tem recurso de vídeo, tem uma série de coisas, mas é o convívio no dia a dia ali. Administrar do cara confiar em você, do cara confiar no que você fala, do cara falar assim, olha, se a vaca for pro brejo, o técnico não vai me expor, não vai me colocar numa situação complicada. Muito pelo contrário, ele vai me colocar numa situação... Ele vai mostrar ali para todo mundo que ele está comigo. E ontem parece que o técnico meio que soltou a mão da galera. Também acho. E até porque no jogo anterior, o jogo lá contra o Sport, o time fez gol e foi abraçar o Fábio Carilli, demonstrando apoio. Se eu não me engano, eu vi os jogadores do Vasco até falando que estava fechado com ele e tal. Falou, o João Vitor falou. Quando, tipo assim, a torcida do Vasco já contestava bastante, pedindo a demissão. Tipo assim, quando ele precisou, a equipe, os jogadores abraçou ele. E aí talvez não tenha sido recíproco, ou ele se expressou mal e talvez chegou depois e pediu desculpa pro grupo e vida que segue. Vamos ver o que vai acontecer agora no próximo sábado, Flamengo e Vasco aqui no Maracanã. É que hoje é tudo tão fechado que a gente não tem nem como explorar para defender
o técnico ou o jogador, ou até mesmo para botar a cabeça do cara na bandeja, né? Hoje os treinos são extremamente fechados, aí você fica dependendo de alguém para te buzinar alguma coisa para você sentir como está o ambiente. Ou de uma coletiva como foi a de ontem, que você foi muito feliz em fazer a pergunta para ele de como é que ele via, como é que ele sentia, e ele acabou falando sobre isso. Realmente essa coisa de fechar, de blindar muito, acaba que às vezes o torcedor, ele fica sem saber o que de fato está acontecendo, porque... E também isso abre muita margem para especulação. Fato, é verdade. Eles conhecem o Ryan. Eles foram procurar saber quem é o jovem atacante vascaíno. Muitos foram até a internet acompanhar gols do Ryan pelo YouTube. Então é verdade. O Arsenal, em algum momento, passou para os seus torcedores o interesse no Ryan. Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do Arsenal também. Tive acesso aqui dentro do estádio Santiago Bernabéu. E acho que as informações são importantíssimas. Já já o Jorge Nicola tem informações exclusivas para passar para você, torcedor vascaíno. Bom, o Arsenal não paga o valor da multa rescisória estabelecida em contrato. O clube inglês sabe das dificuldades financeiras do Vasco da Gama, reconhece que a multa rescisória é alta, mas que em uma negociação com o Vasco, certamente o clube brasileiro irá aceitar uma oferta mais baixa do que o valor estabelecido em multa rescisória. O Arsenal, eu repito aqui, não vai pagar o valor estabelecido em multa rescisória. Perguntei se eles estão acompanhando a negociação do Ryan com o Vasco por um novo contrato. E a resposta foi: a distância, mas pouco importa. Por quê? Se o Ryan permanecer no Vasco em um novo contrato, qual é a diferença que vai fazer para o clube inglês? O aumento do valor da multa rescisória, que o Arsenal também não vai pagar. E não acredita que haja algum outro clube interessado em pagar o valor da multa rescisória, e o Arsenal não vai fazer qualquer leilão para ter o Ryan. Eu perguntei, em algum momento, no ano passado ou esse ano, o Arsenal fez proposta para contratar o Ryan? Foi oferecida ao Vasco, de fato, alguma proposta? E a resposta foi não. O Arsenal nunca colocou no papel qualquer proposta para contratar o Ryan. Fez proposta sequer para o Ryan. Nunca colocou números para que o Ryan pudesse escolher o Arsenal em detrimento do Vasco ou de qualquer outra equipe. Mas atenção, o Arsenal entende que o Ryan não está nesse momento preparado para vestir a camisa do clube. O Arsenal imagina que o Ryan ainda precisa estar mais maduro para jogar uma Premier League. Isso pode inviabilizar uma futura contratação? Existem dois aspectos aí. O primeiro, não há velocidade no Arsenal para contratar o Ryan, sabendo que ele não vai entrar na equipe de maneira imediata. E um detalhe, o mais importante, para que haja uma negociação, o Ryan vai precisar entender que é muito possível que o Arsenal o contrate, mas o empreste de maneira imediata para uma outra equipe, para que ele possa ganhar mais maturidade e chegar melhor na Premier League. Essas pessoas ligadas aqui ao Arsenal, elas me falaram vários exemplos de jogadores que estavam melhores, mais bem preparados do que o Ryan e não conseguiram vingar de maneira imediata. Vinícius Júnior foi um exemplo dado. Renier foi outro que não vingou. E o próprio Endrick também, dentre outros nomes citados pelo Arsenal. Então, é uma dúvida grande se o Arsenal pretende, vai ou não contratar o Ryan. Pesa o fato de ser brasileiro? Sim, pesa. Eles adoram jogador brasileiro. Já já vou falar sobre o Fábio Carille.
Antes, Jorge Nicola, com informações exclusivas. Depois da partida, o Pedro Raul contou que paga um bicho, um prêmio, uma ajuda para quem dá passe para gols dele. E que para a partida contra o Vasco, esse bicho foi dobrado até por conta de uma vingança que o Pedro Raul queria impor ao Vasco, clube pelo qual ele passou e não foi bem. E a frase do Pedro Raul depois do jogo foi, abre aspas, o Mugni e o Gui vão receber o Pix lá dentro no vestiário. Eu sempre pago bicho por assistência e para esse jogo decidi dobrar o valor. Só para completar a história do Pedro Raul, centroavante que pertence ao Corinthians, está emprestado ao vovô e metade dos seus salários, algo na casa de 350 mil, são pagos pelo Timão. Os outros 350 mil são responsabilidade do Ceará. Para completar, queria falar sobre o outro lado. O Vasco perdeu, a única boa notícia, mais um gol de Pablo Verratti, que é artilheiro do campeonato ao lado do Pedro Raul. Chamou a atenção também a entrevista coletiva do Fábio Carille criticando o comportamento e a forma como os jogadores se comportaram em campo, aumentando assim a pressão pela demissão dele. O próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo, sábado, no Maracanã. Tá assando a batata do Fábio Carille. Torcedor, Vasco precisa de um fato novo para enfrentar o Flamengo. O time do Vasco teve uma evolução pós-estadual, mas bateu no teto. Não vai conseguir jogar mais do que está jogando. Não vai conseguir entregar mais do que está entregando com o Fábio Carille. Honestamente, eu não acho o time do Vasco ruim, jogador por jogador. Não acho mesmo. Porém, acredito que com a troca de treinador, o Vasco poderá ter uma outra postura e entregar um futebol bem melhor. Gostaria muito que isso acontecesse antes da partida diante do Flamengo. Se inscreva no canal, ative as notificações. De Regatas Vasco da Gama verdadeiramente não são jogadores à altura do tamanho do nosso clube. E infelizmente, repito, eu poderia falar infelizmente mais ou menos umas 100 vezes, seria pouco. O presidente do Vasco hoje, Pedrinho, com toda a sua comissão, não sei o que houve, deu um branco de não saber que o futebol ele é um campeonato muito importante para todos nós, torcedores de futebol. Não só estou falando dos vascaínos. Mas, no caso, só vou falar da gente, nós vascaínos. Porra, não dá para você botar em campo, poupar alguém. Porra, se o poupar alguém já está difícil com alguém, poupando, então, não sobra ninguém. Até rimou. Então, assim, na boa... Não, então, ontem os poupados, né? O Maurício Lemos estava machucado, os poupados foram Tietê por problemas pessoais, pelo menos foi assim que eu ouvi na Rádio Globo, e o Felipe Coutinho por cansaço muscular, né? Para que ele estivesse aí 100%, para que ele esteja 100% no sábado, no clássico contra a equipe do Flamengo. Eu estava falando exatamente sobre isso, Érico, que o Flamengo empatou em casa na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e aí teve 2 jogos fora de casa. Ele quer ser campeão, não quer? Assim como nós gostaríamos de ser campeão. Não estou dizendo que... Estou comparando o nosso time com o time do Flamengo. Muito pelo contrário. Sei que estamos um degrau abaixo. Mas o Flamengo foi fora de casa contra o Grêmio e fora de casa contra o Vitória, né? Respectivamente ao contrário. Foi fora de casa contra o Vitória e ganhou. Foi fora de casa contra o Vitória e o Grêmio, e ganhou. E o Vasco precisa ganhar dos seus adversários. O presidente Pedrinho falou, o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasil. Então ele tem que ganhar do elenco que é o 14º, 15º, 16º, 17º. Eu não estou aqui diminuindo a equipe do Ceará, que ganhou por mérito o jogo do Vasco ontem. Mas o Ceará não é o 5º, 6º, 7º, né? Os times ali que são melhores do que o Vasco. Então, se o Vasco não tem a obrigação de ganhar dos melhores, ele tem obrigação de ganhar dos piores.
Mas eu concordo com você, mas eu acho que o Pedrinho, eu não quero falar do Pedrinho, não, porque se eu falar do Pedrinho, eu vou falar que, para um torcedor como eu, a administração do Pedrinho está péssima. Então, eu não quero falar do Pedrinho. Porque se falar, eu tenho que falar que está péssimo. Para torcedor, péssimo. Não esperava isso. Eu, sinceramente, por saber que é um ex-jogador de futebol, foi um fera em campo, eu tinha certeza absoluta que ele ia chegar e ia resolver pelo menos o problema futebol. O problema futebolístico era a prioridade, seria a prioridade. Então, eu hoje, já em abril, beirando maio, eu já posso dizer que é uma certa decepção. Dá para corrigir ainda? Dá, Pedrinho. Dá. Dá porque vem a outra janela. Se na outra principalmente porque a partir do dia 5 de maio, né, vai sobrar nos cofres do Vasco da Gama cerca de R$ 1.600.000, que é o salário do Dimitri Payet. Que vai embora? Oi? Vai embora? Eu acho que ficou insustentável, né, Eri? Ele entra, vai mal. Joga de titular, vai mal. Está com um problema pessoal aqui, não sei se você está acompanhando. Eu já tive muitos problemas na minha vida, não quero julgar ninguém, mas eu acho que é muito melhor para ele, para o Vasco, para a família, para todo mundo, que ao término do contrato ele se despeça, bata palma, agradeça aí os 2 anos maravilhosos que ele passou aqui no Vasco, e ele mesmo queira ir embora, porque é uma exposição muito ruim. Eu vou falar uma coisa assim, aconteceu isso com outro jogador recentemente, e esse jogador foi execrado, foi linchado em praça pública, e depois o inquérito constatou que ele não havia agredido a namorada. Eu nem vou falar o nome dele, tá, Ellen? Acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando. Se quiserem, eu falo o nome. Não, e assim, e depois ninguém se retratou. As pessoas só relataram o fato, a conclusão do inquérito. Então, primeiro aqui no Brasil a gente julga, para depois ter a certeza se o cara tem culpa ou não. Então, eu não quero julgar o Payet, não sei se ele está certo, se ele está errado. Eu não gosto dele como jogador, embora ele já tenha sido um grande jogador, tá? Um grande jogador, ele foi um grande jogador, brilhou demais, foi muito bem aqui na Copa do 2014 no Brasil, fazendo um belíssimo gol. Me falaram. Oi? Me falaram isso, mas eu não vi, não. Então, mas com a camisa do Vasco, ele não agradou. Então, até que prove o contrário, ou ao contrário, ele é inocente dessa acusação. Mas eu acho que, para o bem dele, o melhor é ele se despedir do Vasco no dia 5 e voltar para a França, e acho que aí as coisas vão ficar mais tranquilas. Principalmente porque ele não está conseguindo jogar o futebol que um dia jogou. E esse dinheiro ele será muito bem-vindo para que o Vasco faça contratações que possam render quando o Felipe Coutinho for poupado, porque você não ache que isso será uma coisa pontual, que aconteceu ontem. Isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre, tá? Porque hoje, com a desculpa de que é muito desgastante o campeonato, ou 2, 3, 4 competições que são disputadas durante o ano, quarta e domingo, viagens, essas coisas, todo jogador que quer, ele consegue ser poupado. Eu não concordo, sei que você também não, mas é assim que tem funcionado o futebol brasileiro. Eu tenho visto coisas no nosso futebol que tem me chocado muito. Eu estava acompanhando no domingo, na segunda-feira, anteontem, o programa do Galvão Bueno, Galvão e Amigos na Bandeirantes, e estava lá o Luxemburgo, estava lá o Leão,
Estava lá o Neto, o Casão, Casagrande e também o Mauro Naves. Um bom papo porque o assunto principal era o futebol antigo, futebol raiz, o futebol, né? Futebol onde que no campo tinha jogadores de futebol e do lado de fora tinha treinadores, né, que hoje são professores. Essa porra toda que estragou, tá estragando cada vez mais o futebol. Negócio de professor. Professor de quê? Se for... Possível demissão de Carille agita bastidores do Vasco. Dorival Júnior e Fernando Diniz estão na mira. Ambiente nos bastidores do Vasco da Gama voltou a ficar turbulento. Após uma sequência de resultados abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro e pressão crescente da torcida, a permanência do técnico Fábio Carille no comando da equipe está cada vez mais ameaçada. Segundo a apuração de fontes ligadas ao clube, a diretoria já discute internamente uma possível troca no comando técnico e trabalha com duas opções de peso no mercado, Dorival Júnior e Fernando Diniz. Ambos os nomes são vistos com bons olhos por membros do departamento de futebol e também por conselheiros influentes, que cobram uma postura mais ofensiva e uma identidade clara de jogo. Dorival e Diniz, estilos diferentes, mas com apoio interno. Enquanto avalia a situação de Carille, o clube já faz sondagens e analisa possibilidades. Dorival Júnior é considerado um nome seguro, experiente, bom de grupo e com histórico recente de conquistas. Ele é visto como alguém que pode trazer estabilidade e recuperar a confiança do elenco rapidamente. Já Fernando Diniz agrada por outro motivo, sua proposta ousada de jogo e a capacidade de montar equipes com alto volume ofensivo. Apesar de ser um nome mais polêmico por sua abordagem tática arriscada, ele tem defensores dentro do clube e seria uma tentativa de renovar o estilo do Vasco. E você, torcedor, quem você quer para ser o novo técnico do Vasco? Deixe nos comentários.